Bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto Humanas. Eu sou o professor Mariano Azevedo e estou aqui com meu amigo... Professor Cláudio Custódio. Grande Claudinho. Um amante da geopolítica. Estamos aí para falar hoje sobre um mega tema da geopolítica. Eu acho que esse tema é um tema geopolítico, mas que puxa tudo das ciências humanas. Né? É um tema bastante estimulante. A gente está aqui hoje para falar sobre esse tema que é a nova ordem mundial, com uma interrogação, né? Porque parece que quando a gente fala nova ordem mundial, a gente está falando da ordem que se constituiu após a dissolução da União Soviética. A gente está falando dela, mas de como ela está se transformando, né? A ideia da gente fazer esse bate-papo aqui, pessoal, para vocês, é porque ultimamente a gente tem visto bastante notícia, a própria mídia brasileira, inclusive, tem noticiado bastante isso, né? China e Rússia anunciam a nova liderança global. Ontem mesmo eu vi uma matéria dizendo assim: a China solicita às potências ocidentais o papel, a postura de liderança global. Então isso começa a gerar um monte de interrogação, algumas teorias conspiratórias. Sim. Que as pessoas falam, meu Deus, vamos ser dominados pelos chineses, o que está acontecendo? Blá, blá. Então eu digo, a gente conversou, disse, Cláudio, acho que seria muito legal a gente fazer um bate-papo para esclarecer um pouco o que é essa nova ordem mundial, do que se trata, porque isso tem conceito, isso tem uma história. Sim. Isso não é simplesmente uma loucura que sai da cabeça de alguém e que anuncia. Então tem todo um movimento. Eu acho que isso é um tema bem estimulante. Eu acho que o papo vai ser bom hoje aqui. Tem um ponto aí curioso, Mariano, que é a própria dinâmica que o presidente Lula ele acabou desenvolvendo, que ele desenvolve, né? Ele já fazia isso nos primeiros 2 mandatos dele e ele começa com todo o gás agora esse início, que são essas viagens internacionais. Isso. E como algumas falas dele foram assertivas e outras nem tanto, quando ele traz o caso da Ucrânia, a gente vai discutir isso depois. Sim. Quando ele fala que a Ucrânia também tem responsabilidade na guerra. Então, isso coloca mais holofote sobre o tema e gera mais possibilidades, né? Até repercutiu bastante na fala dele. Exato. O Lulinha tá dando gatilho pra gente fazer as coisas aqui. Pô, vamos parar. Pois é. Né? Foi lá, falou, repercutiu bastante as coisas. Vamos tentar esclarecer um pouco. A mídia internacional dá muita atenção a ele. Isso é interessante. Então, acaba dando margem pra gente discutir variados temas. Mas é isso, eu acho que é um tema massa, eu gosto muito de geopolítica. Sim. É interessante, né? Os alunos eles sempre perguntam assim, ei, Claudinho, você gosta de geopolítica, né? Você gosta... Aí eu falo, rapaz, por incrível que pareça, eu gosto mesmo de dar aula de climatologia, geomorfologia, sabe que eu gosto de estudar, sim, eu acho massa. Mas, pô, geopolítica é muito massa também. Então, claro. Quando eu falo que eu sou amante da geopolítica, não é à toa não, porque é uma coisa mais divertida ali. A parte de geografia física, você tem que parar para estudar. Geopolítica não, você vai lendo assim, vai passando, você já quer a próxima página do livro. É verdade. Né? Você começa a entender muita coisa que está acontecendo no cenário, né, cara? É muito bom. E eu estava pensando aqui, Cláudio, que a gente tá alinhando aqui nossas ideias, como a gente vai falar. Vou fazer aqui uma espécie de índice oral. A gente vai conversar sobre esse tema em 4 momentos. Mário depois pode até fazer uns cortezinhos aí para nós aí nesses 4 momentos. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho aqui, mas assim, informalmente, né? Sem estar num clima de aula, sobre esse crescimento da China e o papel da China, né? Nesse novo momento das relações políticas internacionais, né? Nesses primeiros momentos do século XXI. Será que a gente está deixando realmente aquela nova ordem, né, que se originou a partir do fim da Guerra Fria para trás? Estamos em outro. Vai falar um pouco disso, vamos remeter um pouco à história chinesa e vamos falar um pouco do que está por trás desse movimento chinês aí, que não é de agora. Que a gente, às vezes, quando vê numa manchete, acha que é agora. Esse é um ponto. Depois a gente vai lançar uma luz aqui sobre esses conceitos que a gente trabalha muito na geopolítica, sobre ordem mundial, nova ordem mundial. O que é uma ordem mundial e o que é essa nova ordem mundial? E o que é isso que está acontecendo agora? Num terceiro momento, a gente vai falar um pouco sobre como a gente recebe aqui no nosso cotidiano, através da mídia, principalmente, da internet, da comunicação digital, as informações sobre isso, que muitas vezes são distorcidas, deturpadas, cheias de preconceitos e estereótipos, devido a essa nossa era de patrulhamento ideológico. E, por fim, eu acho que a gente pode pensar um pouco, Cláudio. O Brasil. O Brasil. O papel do Brasil
nessa nova ordem, né? Ou seja, como é que a gente pode enxergar isso. Eu acho que é um bom pacote para a gente fechar, né, essa trajetória. Fazer 4 momentinhos para você acompanhar, né? Aí, lembrando que esse nosso episódio, né, você está assistindo provavelmente nas plataformas oficiais, você pode divulgar, ele vai estar também em todas as outras plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, a Google Podcast, Deezer, Amazon Music, tá? Então você escolhe aí a plataforma, divulga para amigo, para parente, para pessoas que gostem desse tipo de papo que a gente se propõe a fazer aqui, um papo mais intelectual, um papo mais legal. Nosso e-mail para contato através desse canal é podcastcontextohumanas@gmail.com. E a gente espera que vocês aproveitem bastante o episódio. E acho que estamos prontos para começar. E o oferecimento do curso isolado de Ciências Humanas. Claro, o Cláudio nunca deixa nosso de esquecer patrocinador. É verdade. Inclusive, se alguém quiser patrocinar, é só chegar junto. Inclusive, que a gente divide a tela aqui no YouTube. Inclusive, eu queria fazer um outro agradecimento aos nossos alunos do SIC, né, que é o nosso curso presencial aqui na cidade de Natal. É uma turma maravilhosa e os alunos que são nossos alunos no curso presencial são aí ouvintes, espectadores assíduos desse podcast Contexto Humanas, tá? Então fica aí um forte abraço para vocês aí, continuem divulgando nosso trabalho que a gente está gostando bastante dos feedbacks que nós estamos recebendo. Vamos embora então. Vamos partir? Bora. Valeu, vamos lá. Pois é, Claudinho. Então, eu queria fazer uma pergunta para a gente começar esse bate-papo aqui sobre nova ordem mundial, né? Se você acha, e a partir dessa pergunta, depois a gente pode fazer uma espécie de perspectiva até anterior para explicar para o pessoal do que se trata essa coisa de ordem mundial ou de nova ordem mundial. Mas a pergunta que eu queria te fazer pessoalmente, você como trabalha muito geopolítica na sala de aula com os alunos, e está bem antenado nessas questões contemporâneas que estão acontecendo, essas movimentações aí desse tabuleiro, né, geopolítico. Se você acredita de fato que se já existe uma espécie de mudança nessa nova ordem mundial a partir dessas novas relações que o Ocidente tem, por exemplo, com o bloco oriental, capitaneado aí por China, né, e a Rússia jogando também ao lado da China, né, para tentar mudar um pouco esse fiel da balança, apontar mais para o lado leste do globo. O que é que você acha? Nós estamos num novo momento ou a gente ainda tem que pensar de certa maneira como a gente pensou o século XX inteiro? Mariano, eu vou trazer uma perspectiva que vai de encontro um pouco ou muito com relação ao que a gente vai discutir hoje. Tá? Ok. Mas aí a ideia é a gente debater mesmo para a galera que nos assiste, que nos escuta, pensar a complexidade da geopolítica. Né? A melhor analogia que eu posso fazer é que é um tabuleiro de xadrez. Certo. Né? Se você pensar que a China hoje é a segunda maior economia do mundo e que exerce uma influência extremamente dominante na África, na América Latina hoje, com parcerias muito fortes, como por exemplo com o Brasil. Sim. É o nosso principal parceiro econômico desde 2009, isso nos leva a crer que a China veio para ficar e para fazer exatamente isso que você está questionando aí. Contrabalancear essa nova geopolítica que vem se configurando. Mas eu quero te trazer justamente uma perspectiva um pouco diferente para a gente poder chegar a isso aí. Se você analisar como a China desenvolve as suas relações internacionais, passa muito longe de como os Estados Unidos desenvolveu sua geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial para os dias de hoje. Se você pensar as ações norte-americanas, elas envolvem. E aí, galera, não fica nessa coisa de anti-americano. Não é isso. É uma análise realmente bem fria e realista historicamente falando. Então, se você pensar a ação norte-americana, ela é baseada em invasões de países. Sim. A gente pode pensar rapidinho aqui a Guerra do Vietnã, a gente pode pensar a Guerra da Coreia, após a Segunda Guerra Mundial. Já no contexto mais recente, a gente pode pensar a Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, sem contar várias outras ações que envolvem, por exemplo,
assassinatos com drones, bombardeios. Nós podemos pensar armamento de aliados, apoio a golpes de Estado, como aconteceu no Brasil em 64, no Chile em 73, Argentina, América Latina como um todo. Então, claramente, a geopolítica americana ela foi de interferência nos outros países, na soberania dos outros países. Isso é visível. Não tem como você contrapor isso. Isso é fato. Desde o Big Stick adiante, você tem uma intervenção muito forte. Exato. E olha, exatamente. E olha que eu coloquei pós-Segunda Guerra. Mas se você vai para o século XIX, você tem uma doutrina Monroe, se desenvolvendo nessa perspectiva. E o resultado disso, se você pensar a formação do Estado americano, o resultado disso é um expansionismo para o oeste, né? Comprando territórios, conquistando territórios do México, por exemplo, praticando genocídio contra as nações indígenas que ocupavam o que hoje é os Estados Unidos. Você tem a própria anexação do Havaí. Sim. Os Estados Unidos chegam a anexar as Filipinas. Né? Tudo isso ainda finalzinho do século XIX, entre guerra com a Espanha. A América para os americanos. Né? A América... E a gente tem depois, você vai ver ali as intervenções no Panamá, posteriormente. A questão da emenda Platin em Cuba, que acabou gerando, né, toda a intervenção americana antes da Revolução Cubana. Então, tem um monte de coisa. Né, o caso do Panamá é também muito curioso, né? Porque ele vai estimular o separatismo da Colômbia. Né? O Panamá pertence à Colômbia, estimula o separatismo para conseguir construir o canal do Panamá, que o governo colombiano era contra, enfim. E aí eu volto para a China. Pense aí uma intervenção militar chinesa. Cara, não tem intervenção militar chinesa. Tem Taiwan. Calma aí. Mas Taiwan... A gente também pode discutir um pouco o caso de Taiwan depois. Taiwan é uma questão geopolítica nacional. Sim. Né? Taiwan é fruto da Revolução Socialista na China. Quando o Partido Comunista, o PCC, toma o poder, os capitalistas fogem e fundam, vou resumir a história aqui, fundam Taiwan. Mas tem Hong Kong também. Hong Kong também é uma questão nacional. É uma questão mais de dissidência, né? Exato. Tem a questão dos muçulmanos na China, mas também é uma questão nacional. Tem questões étnicas na China? Muito. Mas aí eu volto a fazer a pergunta. Existem intervenções? Existem intervenções militares chinesas em outros países? Cara, aparentemente não. Existem notícias de bombardeio chinês em outros países? Assassinatos? Existe algum estímulo chinês a golpes de Estado? Cara, eu desconheço tudo isso. Então, é um panorama muito interessante para a gente pensar a relação internacional atual, de como a China se posiciona. Diferente dos Estados Unidos, que teve uma postura extremamente de intervencionismo, a China não se posiciona dessa forma e acaba, e aí eu vou colocar entre aspas, conquistando os países pelo bolso, pela economia. Né? Hoje, qual é a grande sacada da relação Brasil e China? É o fato da China ser o grande parceiro comercial e comprar nossas commodities. O Brasil ele acaba se aproximando mais na China. É um movimento natural. Tanto quanto no passado, o Brasil ele se submeteu muito aos interesses americanos. Sim. Né? Então, Mariano, eu acho que para começar, essa é a primeira reflexão. A gente entender que existe uma força chinesa, eu acho que até incontrolável, mas que não é uma força como os Estados Unidos mostrou ao longo da história. A China desenvolve uma estratégia diferente de conquista, digamos assim. E olha que eu nem falei da cultura. Se você pensa o século XX, que é um século onde a indústria do entretenimento americano, a indústria musical americana vai conquistar o mundo, e de fato conquista o mundo, né? Nos influencia diretamente com o American Way of Life, a partir do seu cinema, com a sua língua, com a sua moeda, a própria moeda. E aí eu fugi agora da perspectiva cultural. Você não vê isso da China. Você não vê a indústria cultural chinesa exportando cinema. Você pode assistir Round 6 lá da Coreia do Sul. Sim. Mas você não tem um cinema chinês tentando nos influenciar. Você pode assistir filmes indianos. Mas é interessante, a China não tenta exportar um modelo.
né? Nas relações, eu não vejo discurso no sentido da China impondo um modelo socialista de mercado. Sim. Então são muitas reflexões, assim, rapidinho aqui, eu trouxe alguns pontos envolvendo cultura, militarismo, que a China sai de uma estrutura que os Estados Unidos historicamente construiu e ela vai por um caminho basicamente econômico, que vale salientar que os Estados Unidos também tentou construir, né? Mas realmente eu entendo que a estratégia chinesa predominantemente foi uma estratégia voltada para a economia. Então, eu acho que esse é um ponto forte aí para a gente iniciar. É interessante mesmo, porque se você compara, se você pega... Se a gente puder elevar a China à condição de, usar um termo da época da Guerra Fria, de uma superpotência, né, para fazer frente aos Estados Unidos, se você puder considerar esse termo, a China realmente tem métodos muito distintos, né, dos Estados Unidos com relação a formular o seu crescimento. Interessante que eles se veem, os chineses, né? É por isso que eles se veem dentro de um processo muito longo. Eles têm uma visão um pouco mais elástica a respeito do seu crescimento do que eu vejo os países ocidentais falando. Eles consideram que a atual China, né, governada pelo Xi Jinping, que está lá, ela é a continuação direta, né, da China que começou a renascer com Mao Tse-tung. Né? Uhum. Porque eles consideram que a Revolução Chinesa lá do Mao Tse-tung, a Revolução Maoísta, é o primeiro passo que a China dá para se livrar de uma dependência, vamos chamar assim, da economia ocidental. Dependência essa que tinha sido enfiada lá pelos resultados da Guerra do Ópio ainda, na época do imperialismo. Então, eles têm 3 marcos, né? Eles constroem essa narrativa. Teria sido o primeiro passo com Mao Tse-tung, e todos os problemas que foram gerados também na Revolução Maoísta. Depois o processo de industrialização com Deng Xiaoping. E agora uma espécie de, não de conclusão, mas de coroação dessa grande China com o Xi Jinping. Então eles veem, né, uma elasticidade, eles reclamam de volta a posição que a China sempre teve pré-Guerra do Ópio. Perfeito. Porque antes da Guerra do Ópio, a China, e até para os séculos anteriores a milenarmente, a China era a principal a região de influência de toda a Ásia, basicamente. Né? Então, assim, é uma história de grandeza muito forte. Né? É porque a nossa história é uma história ocidental, então o nosso foco é todo na Europa. Completamente. Né? E aí a gente acaba não dando atenção ao fato de que a China, milenarmente falando, é um gigante. Eu gosto muito de ficar falando desses aspectos, essas perspectivas históricas nas aulas, que eu falo assim, eu disse, olha, perto do Oriente, como um todo, a grandeza do mundo ocidental ela é muito infantil ainda. Porque o momento correto para a gente apontar para dizer assim, olha, em termos econômicos e até tecnológicos, eu diria, econômicos e tecnológicos, em que o Ocidente exerceu uma supremacia global, e a gente pode dizer assim, olha, o Ocidente superou o Oriente em riqueza, em desenvolvimento tecnológico, está restrito à história do capitalismo. Perfeito. Então você vê assim, pós-revolução industrial, se você considerar que a revolução industrial é demarcada meados do século XVIII, a gente vai ter 50 anos do século XVIII, mais o século XIX, mais o século XX. 250 anos. É muito pouco. Não é nada. Absolutamente nada de grandeza ocidental. Então, assim, é interessante a gente fazer esse esforço. Na visão do oriental, isso é um intervalo. Então, o que China e Rússia muitas vezes falam e pretendem fazer, puxando de volta, né, o fiel da balança para o leste, é exatamente retomar uma posição que sempre existiu na maior quantidade de tempo no passado. É interessante para a gente fazer essa crítica. Eu falo isso porque a gente entra em contato com muitos jovens, muitos alunos novos e tal. E a gente sabe que cada vez mais as pessoas são muito imediatistas. A gente já nasce num modelo e acredita que esse modelo no qual nós nascemos sempre existiu. Essa é a única realidade possível. Eu disse, não, mas a realidade é muito mais vasta, né? É interessante perceber isso. Porque de vez em quando as pessoas falam, oh meu Deus,
Deus, a China agora quer liderar o globo, que absurdo. Eu disse, não, mas isso era uma coisa muito comum em outros momentos, né? Ou seja, a história do capitalismo foi que quebrou um pouco isso. Mas agora com as crises todas, né, a gente começa a perceber essas novas movimentações. É muito impressionante o ritmo de crescimento chinês, né? Nos últimos 40 anos, que é basicamente a nossa idade, a China ela cresceu num ritmo aí de 10% ao ano, praticamente. É absurdo, absurdo. Eu não sei se você lembra, assim, mas como eu sempre fui aficionado por geografia, história e tal... Mariano, nunca te contei isso, mas assim, eu com meus 12 para 13 anos, naquela época era revista, né? Revista, claro. Então, eu colecionava, viu, Mário? Mário tá aqui nos bastidores aqui, na produção. Eu colecionava reportagem. Pô. Eu tinha álbuns de reportagem, diga aí. Até hoje eu uso foto nas aulas dessa época ali, legal. Final dos anos 90. E eu tenho muita lembrança dos professores de geografia e de história, principalmente de geografia, né? Que naquele momento, principalmente, falavam mais de geopolítica. Isso. Os professores falavam muito do Japão, né? O Japão. E eu não tenho lembrança, assim, ali no final dos anos 90, dos professores remetendo à China e da relevância. Mas a China já estava crescendo ali há 20 anos, num ritmo absurdo. Já. Né? Desde 76, meados de 76, quando o Deng Xiaoping ele começa uma mudança econômica, né? E aí, o pessoal que escuta, normalmente associa a China à ideia de a China é socialista. Na verdade, a China oficialmente adota o modelo de socialismo de mercado. Sim. Eu diria que é um modelo híbrido. Né? O leste chinês aberto ao capital internacional, com empresas multinacionais. O interior ainda muito agrário, muito estatal, com propriedades públicas. A parte da Manchúria, mais a norte do país, nordeste do país, é uma parte ainda que tem muitas indústrias estatais. Mas é um país que se abriu para o mundo. Sim. Né? E isso possibilitou esse crescimento vertiginoso. Eu acho que dentro dessa balança, Mariana, a gente pode também ficar aí para o futuro, para a galera começar a se ligar na Índia também. Sim, né? claro. A população indiana ela tende a superar a população chinesa. Sim. E isso é também um peso gigantesco. Isso representa um peso gigantesco para a economia. Com certeza. Então, potencialmente, a China tende a ocupar um papel cada vez mais relevante na economia e potencialmente na geopolítica. Por sinal, tem uma indústria do entretenimento fortíssima, que é Bollywood. Sim, né? sim. É a maior produtora de filmes do mundo, mais que Hollywood nos Estados Unidos. Então, tem uma influência cultural ali na Ásia. E, geopoliticamente, é um adversário da China. Os Estados Unidos é um aliado da Índia na região, porque entende que a Índia consegue contrabalancear na Ásia o equilíbrio de forças. Inclusive, tem uma partezinha ali da fronteira entre Paquistão, Índia e China, que é disputada, inclusive gerando conflito, pelo menos 2 guerras entre o Paquistão e a Índia. Né? Que é a região da Caxemira. Sim. E normalmente o pessoal esquece que uma dessas partezinhas lá da fronteira entre os 3 países é chinesa. E isso gera instabilidade entre Índia e China. Então, para a gente ver como essa... Eu vou terminar e você já vai ter que explicar a nova ordem, tá? O conceito de ordem mundial. Senão a gente vai começar aqui e não vai parar mais. Então, é interessante perceber que esse tabuleiro, como eu fiz a analogia no final, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. É muito provável que a maioria nunca nem tenha pensado nessa tensão que existe entre China e Índia. E olha que a gente nem falou de armamento nuclear ainda. Sim, né? sim. China certeza. e Índia são potências nucleares, assim como o Paquistão também é uma potência nuclear. Mas é isso, Mariano. As relações de força, né, são muito minuciosas, Muito. se você observar ali naquela região da Ásia. Muito. Né? E, então vamos lá, vamos voltar para o início. Né? A gente tem que começar conceitualmente. Porque até aqui a gente bateu um papo, né, desenvolvendo um raciocínio, tentando esclarecer um pouco essa coisa da China na liderança ou de uma retomada, né, de uma liderança, se não uma liderança única, porque eu acho que no globo acho que não se coloca dessa maneira, mas pelo menos ela se consolidando como uma das grandes regiões de influência, né, no globo. E cada vez mais eles falam isso, cada vez mais se reporta isso, cada vez mais fala em crise dos Estados Unidos. E aí entra esse tema, né, que é o tema que a gente está puxando aqui de que, na verdade, é uma pergunta.
hoje, no ano de 2023, nesses primeiros momentos do século XXI, uma nova ordem mundial, esse é um termo muito comum, né? É um termo que as ciências humanas trabalham, né? E demarca historicamente o momento de construção desse termo, tem uma explicação histórica, geopolítica para isso, mas também é um termo que, se a gente não tiver cuidado, aparece muito em teoria da conspiração, né? Parece, porque a nova ordem mundial, a nova ordem global, são grupos que controlam o mundo e tal, aquela coisa. Mas, para esclarecer para o pessoal, né? Primeiro, antes de falar da nova ordem, seria interessante a gente, só um pouquinho rapidamente, pensar o que é uma ordem mundial, em termos geopolíticos, né? É uma distribuição de forças, né, e de poderes entre nações, vamos chamar assim, regiões, que são muito influentes sociopoliticamente, economicamente e culturalmente em determinados locais. Se a gente voltar um pouco assim, o momento que precede isso que a gente chama de nova ordem, foi a ordem bipolar da Guerra Fria. A ordem bipolar da Guerra Fria seria o equivalente ao que a gente chama de uma velha ordem, que foi aquela bipolarização nos Estados Unidos, União Soviética. Depois da dissolução da União Soviética, em 1991, a queda do Muro de Berlim em 89, a dissolução oficial da União Soviética em 91, há uma convenção global de que agora, para a saúde das nações globais e para esse novo momento pós-tensão da Guerra Fria, considerando que a Guerra Fria também acumulou muitas tensões da Segunda Guerra Mundial e todos os problemas e as tragédias que existiram, haveria agora não mais uma ordem bipolar, mas sim uma ordem multipolar. Essa ordem multipolar seria a consolidação de vários centros de poder e de influências representados por nações em partes distintas do globo. Essa multipolarização ficou sendo conhecida como nova ordem mundial. Dentro dessa nova ordem mundial, a gente conheceu, basicamente, ao longo dos anos 90, né, até o início dos anos 2000, basicamente 3 principais centros de poder. Um centrado mais a oeste, que seria os Estados Unidos, muito fortalecido pós Segunda Guerra Mundial, né, e etc., e saído da Guerra Fria também assim. Um no extremo asiático, que seria o Japão, seria um outro grande centro de influência, surpreendentemente territorialmente pequeno, mas por muito tempo uma economia surpreendente ao longo dos anos 90, e a Europa Ocidental, no centro do globo. Esses seriam os 3 principais. Existiam, claro, outros centros, outros polos de influência em ascensão no globo, evidentemente, mas seria isso. China, vamos pegar assim esse protagonista atual. China estaria aí nesse momento, vamos pensar, pelo menos nessa leitura de nova ordem mundial, crescendo, né? Ela não era ainda afirmada como sendo uma grande zona de influência como é hoje. Pelo menos não na leitura ocidental das coisas. Né? Na leitura dos chineses, eles tinham uma outra explicação para isso, evidentemente. E a grande questão é que a gente chega nesse século XXI com certos abalos nessa nova ordem multipolar. Os abalos são os Estados Unidos vivendo sucessivas crises dentro do seu próprio modelo. A gente fala muito, por exemplo, nos abalos econômicos e nas mudanças da própria gestão capitalista nos Estados Unidos após a crise de 2008. Isso seria um abalo. Antes disso, um pouco de tensão nessa multipolarização com a declaração da guerra ao terror, depois dos ataques de 2001, que coloca em evidência uma outra tensão no globo. Isso aí já começa um século XXI, já começa a abalar um pouco essa ordem. E a gente vem vendo sucessivas crises na Europa, crise da democracia, crise do modelo liberal, crise em algumas zonas de influência do capitalismo. E a gente chega aqui nesses momentos mais recentes com uma grande expressão internacional de China e Rússia, numa parceria, né, que inclusive surpreende, né, em termos de movimentos geopolíticos, dados os últimos passos que essa parceria, vamos chamar assim, tem realizado no globo de forma mais agressiva, a demonstrar sua força para as potências ocidentais. E aí vem esse grande questionamento
né, que se debate hoje no mundo da ciência política, da geopolítica, se isso já significa, ou seja, esses últimos movimentos, como por exemplo a invasão russa à Ucrânia, né, que seria um passo mais efetivo e mais claro de demonstração de força desse outro polo que se ergue mais ao leste, se isso aí já seria um sintoma claro que permita a gente diagnosticar que aquela nova ordem mundial construída entre 91 e até o início dos anos 2000, ela foi alterada. Se ela está alterada, agora nós temos China e Rússia, que estão concentrando um poder enorme no leste, ao ponto de influenciar boa parte, inclusive, do bloco ocidental, né? Então, é interessante a gente pensar isso. Quando a gente coloca nova ordem mundial, a gente está falando exatamente das alterações dentro desse modelo multipolar. É porque é importante falar isso, porque as pessoas, às vezes, falam assim, a nova ordem mundial com a China liderando. Aí tem aquela sensação de que vai ficar uma China mega autoritária no globo, né, ali submetendo todas as outras nações aos seus interesses. Tá? E também que fique claro que muitas vezes nessa ordem multipolar há o destaque de uma nação ou de outra nação. Por exemplo, os Estados Unidos, por muito tempo, né, foi um polo bem superior dentro dessa nova ordem em termos de influência, né, em termos de expansão, como a gente já colocou aqui. Então, essa nova ordem mundial entra aí. Eu, particularmente, acho que isso não é uma grande novidade que se anuncie numa manchete de um jornal que diga assim, saiu na manchete, sei lá, de um Estadão, do UOL, nova ordem mundial. Não é uma coisa que se diga assim de um dia para o outro. Eu acho que essa construção já está muito evidente de uns tempos para cá. De fato, eu também considero que esse passo militarista que a Rússia deu em direção à Ucrânia faz parte, claro, da concretização dessas demonstrações de força, né? que exigem que as pautas do leste do globo sejam atendidas também, né? Em detrimento dessas forças ocidentais. Então, eu acho que há uma certa crise no Ocidente e acho que há uma concentração de força muito forte do lado de lá. Eu acredito que é isso que a gente está vivenciando e é isso que a gente está chamando de mudanças dentro dessa nova ordem. Né? Mais ou menos isso. Eu acho importante a gente entender que a Rússia ela deriva o seu poder em grande parte também de uma dinâmica de exportação de commodity, né, de produto primário, basicamente associado ao setor energético. Então a Rússia é um grande exportador de petróleo, gás natural e o mercado consumidor é o mercado europeu. Então a Rússia ela meio que se acostumou vou chutar aqui, de 15 anos para cá, a chantagear a Europa em torno dessa energia, porque senão a Europa literalmente passava frio no inverno, porque os aquecedores ficariam sem energia, ou passaria calor no verão, porque os ar-condicionados ficariam sem energia. Então, essa chantagem, de certa forma, ela até funcionou durante um bom tempo e as relações, a princípio, elas foram até pacíficas, né? Mas aí, Mariana, assim, dá pra gente entender que um divisor de águas desse processo é quando a Ucrânia começa a flertar com a União Europeia. Isso, perfeito. E a Ucrânia começa a flertar com a OTAN. E aí, a galera que escuta, que não é mais estudante, que lembra ali da época de escola, talvez lembre-se da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? Era o bloco militar durante a Guerra Fria do lado capitalista. Do lado socialista tinha o Pacto de Varsóvia. Quando a Guerra Fria acabou e essa nova ordem mundial surgiu, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. O socialismo basicamente foi derrotado. Sim. E o capitalismo se tornou hegemônico. E seria natural, ou não, de se esperar que a OTAN também deixasse de existir. Mas pelo contrário, a OTAN saiu mais forte do que nunca. Né? A OTAN é o tanque de guerra dos Estados Unidos, considerando a união do Ocidente. Sim. Contra eventuais inimigos. E são esses inimigos que você estava falando aí. Essa aliança Rússia-China, eu diria que é uma aliança natural diante da própria expansão da OTAN. Sim. Então, assim, outro dia, né, o presidente Lula, ele fez um pronunciamento falando que os dois lados tinham culpa, tinham responsabilidade. E todo mundo caiu em cima dele. Repercutiu bastante. A nível internacional foi. E a nível nacional também. E eu não sei até que ponto o Lula conhece a história. Sim.
Mas eu acredito que ele tenha falado isso. Por quê? Porque quando acaba ali a Guerra Fria, né, ocorrem 2 acordos bem interessantes, Mariano. Um deles é que a Ucrânia é um dos 15 países que derivam da União Soviética. A União Soviética da origem é 15 países. E aí a Ucrânia era, junto com a Rússia, o único que tinha armas nucleares. E aí a Rússia dá pressão na Ucrânia e diz, Ucrânia, você tem que devolver essas armas. A Ucrânia, não vou, porque vai que você vem e me conquista, como historicamente você teve um expansionismo territorial, você desenvolveu um imperialismo historicamente. E aí há um acordo entre os russos e ucranianos. Os ucranianos devolveriam as armas e, em troca, os russos nunca invadiriam o território ucraniano. De cara, a gente já sabe qual foi o resultado, né? A Rússia invade a Ucrânia. Só que tem um outro acordo do final da Guerra Fria, que é o seguinte, e aí é um acordo verbal mesmo, não tem no papel passado, é um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos. Se eu não me engano, entre o Mikhail Gorbachev e o Ronald Reagan. Posso estar enganado, ou o Boris Yeltsin e o George Bush, mas é um desses 4. Então, o acordo é o seguinte, olha, Estados Unidos, você tem que se comprometer a não avançar a OTAN sobre o leste europeu, que é a minha área de influência. Porque a Rússia, talvez ela não tinha como saber, na verdade, que os anos 90 seriam péssimos para a Rússia. A Rússia se torna um patinho feio da geopolítica internacional. A Rússia desmorona, o socialismo desmorona dentro de uma transição para o modelo liberal catastrófica, né? Quem vai salvar a Rússia no final dos anos 90 é o Vladimir Putin, que aí a gente pode falar um pouquinho dele. Mas o acordo era esse. Estados Unidos, você não pode avançar a OTAN para cá, porque essa é a minha área de influência. Beleza? Vai ficar tudo certo aqui. E aí o que é que vai acontecer mais recentemente? Os Estados Unidos, a OTAN, o Ocidente, de fato, avança a sua influência sobre o leste europeu. Isso aumenta a tensão e já em um governo do Vladimir Putin, isso acaba resultando em quê? Em 2014, na invasão da Rússia e a tomada da Crimeia. Sim. Porque essa guerra que está rolando agora, em 2023, né, um ano de guerra já, é a segunda guerra. A primeira foi em 2014, quando os russos já tomaram a Crimeia. E aí agora, pessoal, mais uma guerra e aí mais perspectiva de anexação de territórios. O que eu acho curioso no caso atual é o que a Rússia de fato quer. Né? Eu, de fato, Mariano, gosto muito de geopolítica. Eu não esperava uma guerra tão longa. Confesso que eu achei que a Rússia venceria rápido a guerra. E diante de não vencer rapidamente, o que é que a Rússia quer agora? Do tipo, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, no Iraque e dos Estados Unidos no Afeganistão. 20 anos de guerra é catastrófico para a economia. A Rússia não tem a capacidade econômica dos americanos. Né? Então, até onde vai se arrastar essa guerra? Esse é um ponto importante. Então, assim, eu concordo com essa forma que você colocou, o peso que os russos e chineses juntos têm, mas esse peso russo, ele é muito mais pela influência energética sobre a Europa e muito, muito, muito mais pelo poderio nuclear que a Rússia tem. A Rússia tem aí cerca de 5.000 bombas nucleares. É o único país que rivaliza com os Estados Unidos em termos de capacidade nuclear. Para vocês terem uma ideia, a China deve ter aí, posso estar desatualizado, mas a China deve ter aí coisa de 300 artefatos nucleares, coisa do tipo. Então, realmente, a Rússia é um ponto de equilíbrio aí nessa nova ordem. Porque se você for pensar economicamente, a Rússia não é um país tão protagonista a nível de mundo como a China. Como a China, muito longe da China, muito longe da China. Embora, para o Brasil, a Rússia tenha uma certa influência para o agro. O nosso agronegócio depende muito dos agrotóxicos, né? dos químicos que a Rússia exporta aqui para o Brasil. Então, tem essa relaçãozinha também curiosa entre Brasil e Rússia. Mas é isso. Acho que a gente tem que pensar o arsenal nuclear russo, capacidade econômica chinesa, quando os dois se juntam ali... É uma articulação. O Putin e o Xi Jinping aparecem muito juntos, né? Sempre que esse assunto da nova ordem mundial aparece,
a um certo jeito, uma certa maneira de exibir uma fotografia dos dois líderes juntos, como se eles representassem de fato uma espécie de bloco, sem ser um bloco oficialmente falando, né? E bloco, inclusive, que é uma das características dessa multipolarização da nova ordem mundial, né? A constituição de vários blocos, tal, espalhados pelo globo e para a construção, né, de zonas de influência. Mariano, só um detalhe rapidinho. Não é dizendo que vai ter uma guerra, né? Uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, mas assim, é muito interessante você pensar que a Primeira Guerra Mundial ela vai se organizar em torno de blocos, né? A Tríplice Entente, a Tríplice Aliança. Depois vem a Segunda Guerra Mundial e ela se organiza em torno de blocos, o eixo e os aliados. A Guerra Fria claramente tinha blocos, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. E é muito preocupante você perceber que há uma articulação nesse sentido, de blocos, né? Mais uma vez, você tem a OTAN, ainda a OTAN, e você tem agora, como a gente estava discutindo aqui, China e Rússia. Então, é claramente uma política de alianças, e isso preocupa muito a geopolítica. É sempre visto nessas proporções, né? A Ásia é algo muito colossal, né? Para o mundo ocidental. Ele reúne muitas riquezas, territorialmente é um colosso. Então, essa aproximação de China e Rússia realmente deve mexer com as relações geopolíticas ocidentais, ali pegando a Europa e Estados Unidos, né? De certa maneira. Isso que você falou um pouco é interessante, Cláudio. Você falou na repercussão da fala do presidente Lula e etc., a maneira como a gente divulga aqui. Eu tenho sempre visto, desde que começou a guerra na Ucrânia, com a invasão da Rússia, visto o que a gente já esperava, o que a gente já conhece. A divulgação desse conflito aqui como uma espécie de panfleto ideológico com um discurso pró-americano, né? Parece que é um crime muito forte você tentar fazer uma análise geopolítica mais fria, né? Quando você tenta entender as razões desse conflito, tentando visualizar o que se fala do outro lado a respeito desse conflito. Parece que é uma espécie de monstruosidade que você fala. Meu Deus, você está apoiando o Vladimir Putin, você está apoiando a invasão da Ucrânia. Não. Em qualquer guerra, nós que somos professores, nós sabemos. Em qualquer guerra, a principal vítima das guerras é a sociedade civil, sempre. Nenhuma guerra é boa, nenhuma guerra é positiva, nenhuma guerra se justifica. Humanitariamente, o custo é muito alto. Mas quando a gente tem que explicar as origens de uma Primeira Guerra Mundial, de uma Segunda Guerra Mundial, de uma guerra da Manchúria, de uma Guerra Fria, a gente tem explicações racionais para isso, dentro de um contexto geopolítico. Ninguém está dizendo que isso justifica a tragédia que a guerra causou na população. Não, a gente não está falando disso. É a mesma coisa com essa guerra. Então, parece que hoje há um certo bloqueio aqui na hora de a gente tentar explicar possíveis razões para a Rússia ter invadido a Ucrânia a partir de uma leitura geopolítica, que eu também não estou dizendo que são aquelas razões que o Vladimir Putin apontou para a justificativa. Evidentemente, ele é um estadista, existem os interesses de Estado ali. E se tem uma coisa que a gente pode dizer que são os interesses de Estado, é exatamente aquilo que não são os interesses dos indivíduos. É completamente diferente. Isso é em todo contexto, em todo cenário. Mas a gente tem que ficar bem atento. A gente que dá aula, que leciona, que sempre está falando, os alunos estão perguntando, a gente tem que ficar falando isso. Você vê que tudo bem que o Lula, tudo que ele fala vai reverberar, porque ele é o presidente da República, né? Mas foi uma repercussão imensa, né? A respeito dessa... Tanto que ele teve que, agora no encontro com o presidente português, né? Ele teve que dizer, ele sentiu a pressão ali, ele teve que dizer, deu uma recuada. A culpa, né? De quem invadiu, né? Ele tentou deixar claro essa visão. Exatamente. Mas ele deu uma recuada, com certeza. Exatamente. Eu falei muita coisa, pode ser que quem está escutando não tenha entendido. Quando eu falei que o Lula pode ter pensado nesse sentido, é no sentido de que havia esse acordo não verbal entre Estados Unidos e Rússia, no sentido de que não poderia haver, né, um avanço ocidental em direção à Rússia. Então, a Ucrânia, se você pegar o mapa, se você tiver a curiosidade de pegar o mapa, você vai ver que a Ucrânia ela funcionava como um estado tampão entre o Ocidente e os Estados Unidos. Porque quando você analisa a geografia da Europa, o leste europeu inteiro praticamente debandou para o lado ocidental,
né? A União Europeia ela é basicamente composta por todos os países do Oeste e do Leste hoje em dia, com raras exceções. E as exceções são as exceções hoje que pedem para entrar também no bloco, basicamente. Eu acho assim, sabe, Cláudio, que, sendo bem franco, que essas patrulhas ideológicas que se tem em torno desses temas e que a gente não pode sair do discurso do dono do modelo, aqui da influência nos Estados Unidos, como se a gente tivesse ainda enfiado na doutrina Monroe, né, no auge dessa doutrina Monroe. E isso tem assim, esse é fruto de outras construções, né, se você perceber, por exemplo. A gente tá falando de uma associação entre o que os Estados Unidos defendem a uma visão de sociedade. Geralmente são pessoas que se colocam, né, numa espécie de combate à influência do socialismo e do comunismo que vem do leste. Então parece que qualquer tentativa que você tenha de explicar a guerra de uma maneira mais fria, parece que você está sendo a favor de um suposto bloco socialista ou comunista que nem existe mais. Então você percebe uma certa divisão de visões. Parece que se você não abraçar o discurso americano sobre esse conflito e sobre essa nova ordem mundial, ou seja, se você não lançar desconfiança sobre a China, se você não lançar desconfiança sobre a Rússia, que é o que a gente mais faz por aqui, é pegar a China e a Rússia e lançar desconfiança sobre as intenções desses países, como se houvesse apenas boas intenções do lado ocidental e más intenções do lado oriental. Né? As pessoas ficam, não, porque invadiu, porque não sei o que, não sei o que. E ao mesmo tempo, outro dia eu até conversando com uma pessoa sobre isso, ela estava nesse discurso bem entusiasmado, né? Para dizer assim, não, porque veja, isso numa conversa por WhatsApp. Os grupos de WhatsApp são bem aquecidos, né? Aí numa conversa por WhatsApp assim, não, porque os russos e os chineses são conhecidos por praticarem violências contra seus adversários. Aí eu digo, peraí. Aí eu peguei e mandei uma fotografia do cogumelo das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu disse, você sabe que imagem é essa? Eu sei. Eu disse, então fala pra mim o que é. Não, isso foi uma bomba atômica, não sei o quê. Eu disse, quem lançou essa bomba atômica? Foi a Rússia ou foi a China? Você não respondeu. Eu disse, essa bomba foi lançada pelos Estados Unidos. Uma bomba destruiu uma cidade. A outra bomba destruiu a cidade inteira. Quando eu falo cidade, eu falo criança, idoso. Eu falo tudo isso. Depois eu mandei outra foto, aquela foto das crianças derretendo com os tomahawks americanos caindo nas florestas do Vietnã. As crianças correndo... Os napalm, né? Os napalm, exatamente, os napalm. Eu digo assim, olha, você vê essa foto? Não foi China, não foi Rússia. Ora, quando Cuba... Não, porque a Ucrânia tem um direito. As pessoas dizem, não, porque a Ucrânia tem um direito de decidir com quem ela vai se aliar. Eu disse, Cuba também tinha o direito de se aliar com a União Soviética. E o que os Estados Unidos fez? A invasão da Baía dos Porcos, o embargo econômico que depois da fundação da ONU ela ficou criticando o tempo inteiro. Esse embargo econômico até agora que empobreceu a ilha. Então, quer dizer, eu vejo apenas o que eu quero ver. Eu não observo a realidade. Então, as pessoas ficam, né, comprando discurso, ouvindo de orelha, sem conhecer a história, sem conhecer a realidade. É o nosso papel na sociedade também. Né? Acho que é uma das funções do podcast, justamente levar, né, a esse esclarecimento. Então, fala assim, olha, não tem... Rússia boazinha, China boazinha, Estados Unidos boazinha. Existem análises racionais que você pode fazer sobre esse jogo geopolítico. Ninguém está falando que isso deve justificar violências de qualquer tipo, porque, claro, as pessoas que estão lá vivendo na Ucrânia, vivendo em Kiev, não tem nada a ver com isso. Elas vão sofrer, vão ser vítimas dessa violência. Mas assim como todas as pessoas na história foram vítimas das violências das guerras. E mesmo assim a gente continua explicando. Então o que não pode acontecer é a gente ser impedido de explicar um cenário geopolítico, porque você fala assim, não, de repente Cláudio vai dar aula, vai dizer assim, não, eu vou, existe uma razão que consegue explicar objetivamente esse movimento da Rússia. Não, mas se você falar isso é porque você está, né, sendo a favor da guerra na Ucrânia. Disse, não, vamos com calma, né? As coisas não são feitas dessa maneira. Então é bem importante para a gente frisar, né, pegando um pouco das suas palavras, essas relações todas. A própria forma como a guerra do Iraque se desenvolveu e o mundo não se envolveu. Sim. Né? Houve muita crítica à guerra do Iraque, mas não houve uma pressão tão grande. A própria Rússia ou mesmo a China,
elas não enviaram armas para ajudar o Saddam Hussein. Né? Exemplo muito prático. Exatamente. A ocupação americana no Iraque, ela não só foi catastrófica, como ela ainda é catastrófica hoje. Basta lembrar que o Estado Islâmico floresceu no Iraque. Sim. Né? Não só no Iraque, na Síria também, tudo bem, mas ela floresce no Iraque. E aí, Mariano, quando você traz isso, eu fico pensando aqui no nosso papel de professor. Aqui a gente tem mais liberdade, Sim. naturalmente, né? Que é o nosso espaço. Mas hoje nós pisamos em ovos. Né? A sociedade ela precisa compreender isso. Nós pisamos em ovos em sala de aula, porque, de fato, você tem que dizer, olha, a gente chegou ao ponto de ter que dizer, ó, é assim, mas você tem que entender que eu não sou anti-americano. Não é porque eu estou dizendo que, nesse caso, a China, a Rússia tem razão, que eu sou anti-americano ou anticapitalista. A gente chegou ao ponto de ter que meio que se justificar em sala de aula, sob pena, sob risco de chegar alguém para dizer que a gente está doutrinando, ou coisa do tipo. Sofrer uma pressão, etc. É impressionante. Eu passei um caso, Mariano, não vou entrar em maiores detalhes, mas eu discuti a transposição de São Francisco, não tem nada a ver com geopolítica, por sinal, né? E aí eu falei dos percentuais da transposição, baseados num documento que eu tinha lido da Controladoria Geral da União, da CGU. E isso era anterior à posse do Bolsonaro. Sim. E nessa estatística falava que, logo que o Bolsonaro, na verdade, assumiu, em 2019, essa estatística falava que 87% da obra tinha sido feita no governo PT, 3% no governo Temer, que ainda faltava 10%. Sim. E aí eu comentei, né, porque foi na época que, né, houve a inauguração da transposição, eu comentei, e na verdade eu contextualizei historicamente, expliquei e citei por acaso assim, esse dado estatístico. 87%, meu amigo, pra quê, bicho? Cara, isso foi uma dor de cabeça. Foi, né? Uma aluna comentou com o pai foi na escola dizendo que eu estava fazendo doutrinação. Terrível, né? E foi uma situação muito chata, porque isso desgasta o professor. Total. Isso desgasta o professor na relação com a própria escola, com a empresa que você trabalha. Né? E, por exemplo, isso nunca tinha acontecido comigo, mas, aconteceu diante de um caso tão bobo, que, tipo assim, eu tive que trazer, eu tive que mostrar. Um fato, né? Que é um fato concreto, né? Pois mas aí eu tive que dizer, de onde é que você... Claro, a escola teve que se justificar, e aí eu fiz, tá aqui, eu tirei desse documento aqui, da CGU. Mas, desgasta. E é aquela coisa, né? Pisando em ovos. Exatamente. É difícil, a gente tá num momento muito fica difícil. tateando, né? Fica tateando. A mesma coisa, cara, acontece. É exatamente isso. Você fica sendo patrulhado, né? O tempo inteiro, por causa das questões que você fala, das questões ideológicas, né? E por mais que você diga assim, pessoal, isso aqui é um espaço de debate, cara. Sim. Isso aqui é um espaço pra gente pensar, refletir. Você tem liberdade de pensamento. Você pode tomar partido, sim. Claro. Mas esse é o momento da gente discutir. Lógico. Você quer discutir aonde? Com ignorantes? Com pessoas que não têm conhecimento? Exatamente. Qual é a lógica de você discutir com pessoas que não têm conhecimento? Conhecimento real, de livro, de estudar. Sabe, Mariana? Mas a alienação muitas vezes é tão grande que se limita a isso, né? Isso a gente sofre bastante, a gente que é professor e tal. Professor, né? Na sua função oficial, não é? Esses novos ofícios que têm aparecido por aí. A gente sofre muito com esse grande megafone que foi dado à internet sem filtro, que foi dado às pessoas, que é a internet sem filtro, sem freio, sem absolutamente nada. Então as pessoas entram em contato com informações muitas vezes falsas, com informações arranjadas para produzir um determinado efeito e levam isso para uma sala de aula, entendem errado, não compreendem, infelizmente. Esse é um dos temas, esse é um dos problemas que tem com relação a esse tema sobre o qual nós estamos conversando aqui. Você fala assim, é interessante isso, né? Como Desabafei, né? Também. Não, mas é isso mesmo. É interessante como esse tema que a gente traz hoje, ele arrasta, né, uma visão preconceituosa que o Ocidente tem com relação ao mundo oriental. Não é de agora, mas é comum na história do Ocidente se demonizar a figura do oriental, sempre atribuindo a figura do oriental, seja ele
árabe islâmico, seja ele russo, eslavo, seja ele japonês ou chinês, sempre a gente lança alguns estereótipos. É o estereótipo do espião, o estereótipo do terrorista, do ditador, do infiel, né? Tudo que vem da China, por exemplo, aqui no mundo ocidental, parece soar como algo de desconfiança. Não, se a China está envolvida, tem alguma desconfiança. A última que a gente viu foi durante a pandemia do coronavírus, né? A quantidade de teorias conspiratórias que surgiram a respeito do que produziu de fato essa grande pandemia. Então a gente tem isso. E discutir essa nova ordem mundial, pensando o crescimento da China, ainda tem muito dessa carga preconceituosa, né? Mas a gente está aí para fazer, como você falou, o nosso papel social, né? Com certeza. O nosso trabalho com relação a isso. Quer queira, quer não, essa nova ordem mundial está acontecendo, né? De certa maneira. Eu acho que é legal também a gente pensar, Mariana, a posição do Brasil nessa nova ordem. Como o Brasil deve se posicionar e qual o futuro que nos espera. A partir daí, né? Eu acho que o pós-91, nessa nova ordem mundial, ali nos anos 90, o Brasil ainda está muito submetido à influência norte-americana. Sim, sim. Então o Brasil ainda está meio que refém. E na medida que o Brasil vai se estabilizando economicamente, com um plano real... Né? Tem um podcast que a gente discute toda a evolução. Isso, exato. Então, no momento que o Brasil vai se estabilizando economicamente com o plano real, com o próprio governo Fernando Henrique Cardoso, depois o governo PT, porque assim... E aí eu também não estou puxando sardinha para a FHC, para o governo PT, não. Eu estou dizendo que o Brasil se tornou robusto. É uma crescente. O Brasil estabilizou, o Brasil se tornou um país forte, influente. É porque a gente também tem muito complexo de porco, né? Complexo de inferioridade, complexo de vira-lata, muitos complexos. O Brasil chega, sei lá, antes dessa crise política econômica que nós vivemos nos últimos anos, o Brasil chega a ser a 6ª economia do mundo. Sim. Né? Então tem um peso gigante. O Brasil faz uma parceria dentro do BRICS, né? Que é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que vai dar peso ao Brasil de fato. Mas que fique muito claro, a nossa dinâmica geopolítica é muito no sentido de neutralidade. Não esperem que o Brasil vai tomar partido por A ou por B, numa perspectiva de um conflito. Claro que, como na Segunda Guerra Mundial aconteceu, no momento que a guerra se desenvolvia, houve toda uma negociação até que o Getúlio Vargas toma partido pelo lado dos aliados. E claro que potencialmente isso poderia acontecer. Mas assim, considerando um cenário de paz, mesmo com a guerra da Ucrânia e mesmo com o aumento de tensões, o Brasil tende a manter essa neutralidade e não há nenhum motivo para sair dessa esfera, independente do novo governo que venha no futuro ou mesmo do governo passado. Porque se você pega o governo Lula, se você pega o governo Bolsonaro, o Brasil se manteve neutro. É interessante você perceber que a guerra tem 1 ano, e o governo Bolsonaro ele se manteve neutro, como deve ser, como nossa Constituição no artigo 4º determina. Né? Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. O Brasil lá no inciso 9º, se eu não me engano, fala que é contra o terrorismo. Então, é clara a posição brasileira. Não tem o que se discutir. Então, o que a gente pode discutir é o quê? Como é que o Brasil pode crescer mais economicamente, como é que a gente pode construir mais alianças, mais parcerias. Mas a perspectiva de guerra em si, isso simplesmente não faz sentido você pensar nisso. Não faz. Vale salientar que o Brasil teve participação em 3 situações de conflito com tropas como tropa de paz da ONU. Né? Angola, anos 80. O Haiti, né? Haiti, que foi a participação mais recente. Foi a mais recente. E ali nos anos 2000... o Timor-Leste. Timor-Leste. Né? Então, são 3 ações, participações militares brasileiras. Inclusive, no caso do Haiti, também com algumas críticas. Mas também acho que a gente pode discutir isso em outro podcast. Nas relações políticas internacionais, né? O nome que se dá a essa postura brasileira com relação à sua política externa, o símbolo Itamaraty, o pessoal chama de o soft power. Né? Ou seja, essa é uma expressão que vai contrastar com aquela ideia do hard power,
americano, por exemplo, que a gente falou aqui dessas intervenções todas e tal, de uma política mais militarista. E o Brasil sempre foi, assim, um dos grandes signos do Itamaraty, da política externa brasileira, foi a multilateralidade. Né? A multilateralidade é uma das características da negociação brasileira. Sempre foi. Claro que teve momentos da nossa história republicana, que isso é um tema que a gente pode depois debater, bastante legal no podcast, em que o Brasil ele vai procurar alinhamentos, né? Você vê ali, por exemplo, na República, nos anos da República Liberal, pós-era Vargas, você vê que o Brasil tomou um partido muito assim, alinhado aos Estados Unidos, né? Com o governo Dutra, plano Salt, não sei o que, blá, 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 perseguição de partido comunista. Mas ali havia uma outra conjuntura que justificava. Uma outra ordem mundial. Era uma outra ordem, uma outra coisa que justificava. O Brasil ele vem se abrindo. E essa construção é bem desse momento que você falou, que é o momento da nossa história republicana, em que o Brasil parece, entre governos diferentes, manter uma crescente e viver alguns anos de estabilidade e de crescimento, de projeção internacional, que eu diria que foi ali entre os governos de FHC, os 2 governos de FHC e os 2 governos de Lula, os primeiros governos. Acho que esse momento, são 4 gestões, são 4 mandatos em que o Brasil parece se projetar muito bem internacionalmente, como uma crescente. Depois tem uma continuidade disso, e a crise, a gente está enfiado nisso aí ainda hoje, tentando desenrolar algumas coisas. Mas foi um bom momento de construção da economia brasileira, da projeção internacional, né, da criação da identidade da nossa política externa atual. Acho que foi um momento importante. A gente recuperar pelo menos um pouco disso. E o Brasil acaba tendo um papel muito importante na dinâmica das discussões internacionais a partir do peso que tem dentro da questão ambiental. É muito interessante Sim. a gente ter conhecimento no sentido de entender que o Brasil é uma referência internacional com relação à questão ambiental, em grande medida pela floresta amazônica, que ainda tem uma grande área preservada, e algo que é muito claro e que as pessoas muitas vezes não entendem é que, apesar do Brasil ser um país soberano, e claro, ele não pode deixar de levar em conta a influência internacional dentro dessa perspectiva ambiental. É claro, é óbvio que os Estados Unidos têm interesse econômico na Amazônia, que a Sim. Europa tem interesse, que a China tem interesse. Sim. E a soberania, claro, é essa barreira que possibilita que nós tomemos as rédeas, né, do que a gente vai fazer com ela. Mas sem descuidar da pressão internacional que envolve a proteção da floresta. É claro que a gente não vai entrar na do Emmanuel Macron, Sim. que foi lá e falou que a Amazônia era né? A Amazônia não é brasileira, não ele é falou brasileira, alguma coisa assim, a Amazônia é de todos. E o Bolsonaro foi lá e disse, não, amigo, tem soberania aqui. E aí ele foi falar, aí meteu os pés pelas mãos e foi falar até da mulher do cara, né? Da esposa. Foi. Porra, o cara não tem... Olha o nível do cara. Foi. Tá com inveja porque a minha mulher bonita dele é feia, sei lá, é velha, sei lá, alguma coisa do tipo. Coisa tosca. Extremamente deselegante, né? Total. Mas voltando. Então, há um peso brasileiro na geopolítica internacional também pela questão da Amazônia e de como o Brasil se comporta do ponto de vista ambiental. Esse é um ponto que normalmente passa despercebido, mas que é um peso que o Brasil tem sim. Tem sim. O Brasil é uma liderança ambiental. De fato. E tanto é que os governos sempre usam essa questão ambiental para projetar, né, mundialmente o Brasil Sim. nas relações e para conseguir acordos de outras ordens também. E conseguir grana também, né? Grana, claro. Exemplo prático é o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que inclusive voltou a ser reaquecido Sim. agora, né? Com bastante Exato. Investimento externo. Estava vendo umas matérias sobre o Fundo Amazônia. Pois é, o Brasil tem uma representação muito forte, histórica, né? Dentro dessa questão. Estamos aí. Acho que a gente tem... É uma preocupação, de fato, a gente tentar entender quais que são os passos do Brasil dentro dessa nova ordem, ou seja, com quem nós vamos conversar. O atual presidente, o Lula, ele voltou agora da China com, acho que, 15 acordos comerciais novos, né? Visitou o mundo oriental, ou seja, então o Brasil parece estar antenado com essas questões todas, né? Ao invés de comprar briga, atritos por questões ideológicas, né, com grandes representantes dessa nova ordem alterada, né, essa nova ordem alterada,
O Brasil parece estar caminhando para um bom diálogo. Vamos ver em que isso vai dar, né? E ainda eu ouço hoje, hein? Dizendo assim, o presidente estava na China, negociando com os chineses, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Aquele estereótipo que a gente falou, né? Ou seja, da gente ter sempre receio do que vem do Oriente. Sempre receio. E que fique claro, a Rússia é um país capitalista. Pois. Né? Apesar de existir uma forte influência do Estado. É uma ditadura, embora o Putin não assuma esse discurso, mas é oficialmente um modelo capitalista, com presença estatal. E a própria China, que se diz socialista de mercado, né, também tem forte presença estatal, mas, enfim, como eu já tinha falado, recebe investimentos internacionais também. Sabe o que acontece nessas confusões? Vou falar aqui sobre o porquê que tem muita confusão sobre quem é capitalista, quem não é capitalista, blá, blá, blá. E aí depois já fica uma deixa para a gente fazer uma conversa sobre isso. É que as pessoas realmente acham que capitalismo e liberalismo, no termo sentido filosófico, é a mesma coisa. Sim. Mas não é. Um país pode ser capitalista sem ser liberal, do sentido das suas inspirações, das suas influências. O capitalismo ele nasce antes do liberalismo. O liberalismo ele se encontra com o capitalismo a partir da teoria de Adam Smith. Mas a teoria de Adam Smith é a teoria de Adam Smith. Não é necessariamente a história do capitalismo todo. Então, assim, quando os Estados Unidos abraçou o liberalismo na sua Constituição e depois desenvolveu o capitalismo ali e juntou as duas coisas, parece que se tornou algo inseparável, indissociável. Então as pessoas, mas a China... Não, mas... O capitalismo é um sistema econômico baseado em comercialização de mercadorias, baseado em lucro, com seus setores de produção. A China faz isso, a Rússia faz isso. Agora, tudo bem você dizer que eles não fazem isso inspirados por ideias liberais, filosóficas, como, por exemplo, talvez a Europa Ocidental faça. Porque acho que nem os Estados Unidos faz tanto. Pois era isso que você estava falando. Eu estava pensando aqui, o Donald Trump é um exemplo prático disso, quando ele basicamente declara uma guerra comercial à China e os Estados Unidos começam a impor barreiras protecionistas aos produtos chineses. Exatamente. E aí que está, é muito importante a gente também entender que é esse discurso assim, liberal, não sei o quê. Os Estados Unidos, no momento que se viu perdendo para a economia chinesa, o que é que ele faz? Meu amigo, eu vou me proteger também. Claro, lógico. Se você analisa o Nordeste americano, a gente usa uma expressão que é historicamente o Manufacturing Belt, né? Há uma divisão espacial geográfica em relação às áreas industrializadas e agrícolas. E o Nordeste, que é a parte mais antiga das 13 colônias, onde começa os Estados Unidos mesmo, é a área do cinturão das manufaturas, onde começa o fortalecimento da economia americana, a indústria americana, tá ali Nova York, Boston e tal. E é uma área decadente já, ela já vem decadente já de algumas décadas. É tanto que hoje a gente chama de Rust Belt ou de Dust Belt. Sim. Né? Cinturão da ferrugem, cinturão da poeira, já representando uma área decadente. E por que essa decadência? O Trump, ele vestiu a camisa anti-China e aproveita esse discurso antissocialista para dizer, eles são os culpados. Pô, mas eles são os culpados por serem capitalistas. Eles não são culpados por serem socialistas. O que lascou o Nordeste americano não foi o socialismo chinês, foi o capitalismo chinês. Né? E as pessoas não entendem isso também. Né? O mercado disputa. Né? Fica uma confusão extrema, né? Uma confusão. Mas é isso. Eu acho que assim, esse tema da nova ordem mundial é um tema muito, muito estimulante, né? A gente... Muita coisa para falar. Fala pouquinha coisa. Ele envolve história, envolve ciência política, geopolítica. Você navega, né? Assim, nas décadas, nas eras, tentando ver. Porque, de fato, aí entra aquela velha lição, né? A gente só vai compreender, de fato, o que é essa nova configuração geopolítica se a gente tiver um certo lastro histórico para poder... Né? É óbvio, porque senão as coisas não vão fazer absolutamente sentido. Todas as justificativas, sei lá, que seja para a atuação da China em uma área do mercado, ou que seja para o Xi Jinping lá estar dizendo, nós queremos a liderança de uma nova ordem global porque a gente começou o nosso crescimento lá na Revolução Maoísta. Ou as justificativas que o Vladimir Putin deu.
para fazer sua escalada militar na Ucrânia, baseada em discursos da época da União Soviética, da Guerra Fria, em acordos que foram feitos no passado, isso envolve história. Então, isso é um tema assim, que a gente podia passar aqui com certeza. um ano falando sobre ele. Mas a nossa ideia aqui era fazer esse arremate, discutir um pouco esse papel da China e do lado leste do globo nesse novo arranjo das relações de força que a gente está vivendo. E a gente discutiu um pouco, né, conceitualmente, o que é essa nova ordem mundial. E, claro, pensar o Brasil, pensar a nova realidade, pensar como estão essas coisas. Eu acho que foi um bom papo. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, Cláudio. É porque a gente falou muito do bloco, dessa aliança Rússia e China. Sim. E a gente falou no Ocidente, falou muito só dos Estados Unidos, Foi, né? Exatamente. E é interessante, apesar da gente ter falado da OTAN. Mas quando fala em OTAN, para quem não tem essa visão espacial, a OTAN envolve Estados Unidos, Canadá e basicamente os países do oeste da Europa. Exato. Então pega a França, Reino Unido, Europa Ocidental, mais a Turquia. Já ali no Oriente Médio, com um pezinho ali, 7% da Turquia está na Europa. Mas a Europa Ocidental compõe esse bloco ocidental e essa aliança com os Estados Unidos. A gente percebe que a França nem sempre é tão colada nos Estados Unidos, né? A França tem uma política mais independente. Já o Reino Unido já tem uma política de muito mais alinhamento aos Estados Unidos. A França é uma potência nuclear também, o Reino Unido também é uma potência nuclear. Junto com os Estados Unidos formam uma força militar assim bem relevante. Isso gera um equilíbrio, né, bizarro aí de forças. Como a gente estava falando ali, Estados Unidos, França e Reino Unido. Quando eu falo Reino Unido, pessoal, leia-se aí, fazendo parte do Reino Unido da Inglaterra. Inglaterra, sim. E ali do outro lado você tinha justamente Rússia e China, como a gente vinha falando. E assim, só complementando essa sua ideia da Europa, para você ver como esses arranjos dessa nova ordem, ele muda algumas coisas, né? Eu estava vendo que devido a essa escalada russa na Ucrânia, militar, algumas coisas históricas na Europa Ocidental começaram a acontecer de volta, como na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tinha uma severa política de desarmamento depois do grande trauma da Alemanha nazista ali pós-Segunda Guerra e voltou agora a investir pesadamente em tecnologia militar, já imaginando, por exemplo, que isso aí é poder para barganhar relações com essa nova ordem que está acontecendo, porque a escalada russa na Ucrânia está pegando nas costelas da Alemanha, basicamente ali. E olha que a Alemanha tem um histórico, né, bastante complicado. Com a Rússia. Dentro da Europa, com a Rússia, está envolvendo a Polônia, envolvendo tanta coisa que tem por ali, né, daquela região do leste europeu. Então a gente está aí apenas observando, tentando observar as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre digo que é mais difícil a gente analisar as coisas no momento em que elas estão acontecendo. Com certeza. É muito melhor quando você tem um certo conforto para analisar, porque existem já consensos sobre isso. Mas a gente está enxergando apenas o início de novos movimentos que vão, né, estar acontecendo por aí. E olha, Mariano, que a gente nem falou do Vida Louca ainda, né? Sabe quem é a Vida Louca? Quem é a Vida Louca? A Coreia do Norte, né? Porra... O ditador ali... Esse é vida louca ali mesmo. É uma interrogação. Você ali não sabe. A qualquer momento ele pode fazer uma merda. Você não sabe o que é que vai acontecer. De vez em quando passa um míssil por cima do Japão. Do Japão, exatamente. Você sabe o que é que tá acontecendo aqui, né? Pois Faz uns testes no mar da Coreia, assim, meio aleatórios. Em outro episódio a gente pode trazer o caso das Coreias também. É muito importante. Pô, daria, por exemplo, a gente bater um papo excelente para falar sobre todos esses conflitos periféricos que surgiram na Guerra Fria, que não são tão periféricos, né? Periféricos na ótica global, e que produziram realidades muito complicadas, né? O caso da Coreia, por exemplo, é um caso bem importante para a gente falar. Show. Pois é isso, né, Mariano? Então, isso. Por hoje... Tamo aí. Deu. Falamos um pouquinho aí sobre essa nova ordem mundial. E depois, você que ouviu aí o podcast ou assistiu pelo YouTube, você pode sempre estar comentando, participando com a gente, mandando, né, seu e-mail com comentário, com dúvida, ideias, né? O e-mail que a gente sempre anuncia na nossa abertura, vale a pena dizer, podcastcontextohumanas@gmail.com, e conversar diretamente com a gente. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, a gente tem todo o prazer de ler aqui e comentar para vocês, tá? Então, fica aí aquele abraço. Até o próximo episódio.